Queridos irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. É com uma satisfação muito grande, uma alegria tremenda que nós estamos aqui, mais uma vez dando continuidade aos nossos estudos relativos à lição de juvenis da CPAD, referente à faixa etária de 15 a 17 anos, que nesse terceiro trimestre de 2016 vem nos trazendo um tema tão importante da ética cristã para a juventude. Hoje nós vamos focar na lição de número 9, que trouxe para nós uma temática também muito importante, que fala sobre a ética cristã e a sexualidade. Ética cristã e a sexualidade. É um tema muito delicado, um tema desafiador, mas que nós não podemos evitá-lo. Haja vista que a questão da sexualidade tem permeado a nossa cultura pós-modernista, ela tem sido trabalhada, inclusive nas escolas, de diversas formas, muitas vezes até contrariando os padrões bíblicos da palavra de Deus, e nós então devemos descobrir aqui quais são os princípios e os fundamentos da moralidade cristã, que também tem reflexo na vida sexual, na sexualidade das pessoas. Nós vamos trabalhar isso com muito cuidado, com muita objetividade e muita honestidade. E louvamos a Deus porque temos assim esta liberdade, este momento de estarmos aqui, porque o nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, ele tem realmente se preocupado em fornecer a você que é professor da Escola Bíblica Dominical um subsídio para enriquecimento da sua aula e ajuda na preparação da aula que vai ser ministrada nos domingos pela manhã, a classe de Escola Bíblica Dominical. Queremos, desde já, iniciar essa temática, primeiro abordando aqui os objetivos dessa lição. Eu gosto muito de começar focando os objetivos da lição, porque, como eu sempre digo e mais uma vez repito, o professor ele deve atingir esses objetivos, independente de que ele tenha tempo ou não de abordar a cada subtópico da lição, mas ele deve, de fato, alcançar esses 3 objetivos da lição, que não estão aqui por um acaso, por um acidente, mas estão aqui de forma proposital e foi pensado isso previamente e foi visto que, de fato, seria importante para o professor ministrar uma aula tal que consiga assambarcar esses problemas que são aqui oferecidos nos objetivos da lição. Então, primeiro objetivo, apresentar os conceitos errados sobre sexualidade. Quais os conceitos errados sobre a sexualidade? Temos muitos. A nossa sociedade ela tem sido, digamos assim, mestra em oferecer caricaturas do que vem a ser um modelo bíblico cristão da sexualidade. Tem deturpado de forma intencional e maldosa os parâmetros e postulados bíblicos para este âmbito da existência humana que é a sexualidade. Então nós vamos apresentar quais são os conceitos errados sobre a sexualidade. Segundo, mostrar o que a Bíblia diz sobre o sexo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não deixou de tratar deste tema tão importante que é o sexo. A Bíblia tratou disso de forma clara e não apenas em um versículo, ou em um capítulo, ou em um livro, mas ela trabalhou isto, a Bíblia trabalha de fato isto em diversos lugares, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós temos então esta missão aqui de apontar, pelo menos de forma breve, resumida, em síntese, o que a Bíblia fala sobre o sexo. E por último, conscientizar a respeito da pureza sexual. Pureza sexual, que é uma palavra que está totalmente fora da realidade do mundo em que nós estamos vivendo. Quando se fala pureza sexual, o mundo sequer consegue ver qualquer sentido nesta palavra, porque o mundo ele jaz no maligno. O homem que está no mundo, ele dirige os seus próprios passos, ele se diz o senhor das suas próprias ações, ele guia a sua vida no sentido moral da palavra, simplesmente com a finalidade de satisfazer os seus prazeres carnais, seus prazeres e suas
seus propósitos humanos que muitas vezes contrariam a palavra de Deus. Então ele não vê sentido em falar de pureza sexual. Mas para o cristão, a pureza sexual é algo muito importante, tão importante que a Bíblia ela vai falar da pureza sexual tanto no Antigo como no Novo Testamento e advertir ao cristão sobre os perigos de você abrir mão da importância de viver uma vida sexualmente pura. E a Bíblia é clara quando diz que aqueles que se dão à prostituição ficarão fora do reino de Deus. Então é muito importante focar nesse ponto. A lição que nós vamos abordar fala, no seu primeiro ponto, traz o que é a sexualidade. Ora, a sexualidade ela não se restringe simplesmente àquilo que nós chamamos o ato sexual de fato, o coito. A sexualidade humana ela perpassa muitos âmbitos da vida humana. Na verdade, é uma característica humana, entendeu? Não apenas biológica, mas também psicológica do ser humano, porque a sexualidade não envolve apenas questões biológicas, envolve também questões psicológicas, envolve a mente, a forma de pensar e, de fato, a questão da sexualidade ela faz parte, é um traço do ser humano. Agora, claro que não vamos assim entrar pelo caminho freudiano, não é? De pensar que o sexo é a chave hermenêutica para entendermos tudo, não é? Na origem de tudo tem um problema de ordem sexual. Não, nada disso. O homem ele é muito mais do que simplesmente sexualidade, não é? Ele ultrapassa tudo isso, mas a sexualidade, de fato, ela está presente na própria forma de ser do ser humano, não só no que diz respeito ao ato sexual, chamado coito, mas também aos próprios desejos, intenções e a toda uma série de criatividades, expectativas que cria-se no âmbito psicológico que influencia, claro, muito das respostas biológicas do corpo humano. Então, a lição traz aqui que sexualidade dito de forma assim bem objetiva, é a qualidade do que é sexual. A palavra está relacionada a fatores físicos internos e externos, bem como emocionais relacionados ao desejo sexual. É importante dizer o seguinte, que os desejos sexuais são muitas vezes fortes, muito fortes, né? E muitas pessoas, por não terem de fato uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, elas não têm o fruto do Espírito Santo dentro de si e não conseguem controlar os seus desejos mais fortes. Então são levados pelos seus próprios desejos a viver uma vida regaladamente entregue aos prazeres da carne. Então pessoas que até mesmo dizem para si mesmo, não, eu vou parar um pouco, né? Vamos aqui amenizar esse negócio, porque eu estou ficando muito impulsivo, mas quando é lá na frente, ela se entrega mais uma vez aos prazeres da carne, cobiça, aquela pessoa que cobiça a todo mundo, que cai nos prazeres da carne, muitas vezes não pratica o ato, mas é aquela pessoa que qualquer coisa que vê, ela já está pensando em coisas que desagradam a Deus, né? Pensando algo de ordem sexual, e isso, na verdade, deve ser controlado. Nós não estamos aqui, de fato, pregando que o ser humano, jovem, adolescente, não só jovem e adolescente, porque a sexualidade não está presente só no jovem, né? No adolescente, pré-adolescente, não. A sexualidade está presente também no adulto. E nós sabemos que tanto jovens, adolescentes, pré-adolescentes, adultos, seja o que for, devem controlar, né? E tentar frear esses impulsos sexuais, sejam psicológicos ou biológicos. Procurar ajuda, né? Ajuda psicológica, se for necessário, mas, sobretudo, ajuda espiritual, porque o crente ele tem o fruto do Espírito Santo dentro do seu ser. E a lição fala aqui o seguinte, a distorção do sistema de comunicação. Nós estamos vivendo, na verdade, uma época de revolução cultural, né? Estamos vivendo uma época em que a sociedade, o mundo ocidental tem sofrido ataques fortíssimos na sua forma de ser e na sua forma de pensar. O pensamento judaico-cristão constituiu ou construiu a forma de pensar ocidental. As leis, os direitos humanos, a própria moralidade, a ideia de família, aquela ideia da monogamia, aquela ideia da heterossexualidade que tem sido desprezada pelos ativistas, digamos assim, os ativistas
da homossexualidade, nós vemos que a forma de pensar judaico-cristã constituiu a forma de pensar ocidental e tem sofrido, na verdade, ataques frontais que vêm de todos os lados, né? Ou da grande religião oriental, a religião islâmica, os muçulmanos atacam os cristãos e judeus, ou seja, da ideologia comunista de esquerda que tem também atacado os princípios e valores da família, como também o próprio pensamento cristão e ocidental. E nós temos visto que dentro desse conjunto, dessa revolução cultural, que na verdade é a tentativa de tentar fazer uma verdadeira mudança total na forma de pensar, ou seja, tirar os fundamentos mesmos que constituem a sociedade ocidental e trocá-los por outros fundamentos, de tal forma que a própria sociedade não perceba, não se dê conta que está havendo esta revolução, essa troca de valores, essa inversão de valores. E está, assim, digamos assim, como submissão, está como uma ramificação desta revolução cultural que é muito abrangente, a questão da revolução sexual. O mundo tem passado uma grande revolução cultural que também traz em si também o apelo da sexualidade. É a ideia de que nós temos que nos entregar aos nossos prazeres e nos entregar aos deleites do nosso coração. E nós temos que apontar que a Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra que o homem, quando ele se entrega de forma irrefreada aos prazeres sexuais, ele entra por um caminho muito difícil. E muitas vezes existem pessoas que não conseguem sequer voltar deste caminho de sexualidade desenfreada, de pornografias, de prostituição, adultério, fornicação. Então nós vemos que a Bíblia Sagrada alerta contra os perigos desta entrega à vida sexual de forma irrefreada e de forma imoral. Então, a lição fala aqui da distorção do sistema de comunicação. Então, como eu falei, existe a todo vapor uma revolução cultural que tenta mudar a forma de pensar judaico-cristã que constitui o mundo ocidental, e existe, na verdade, uma subcategoria, digamos assim, uma missão menor dentro da missão maior da revolução cultural, que seria a revolução sexual. E a revolução sexual acontece também dentro ou através das grandes mídias, as mídias de massa, TV, a rádio, sobretudo a internet também, tem oferecido para os jovens e adolescentes um modelo que não é um modelo bíblico, mas é um modelo totalmente distorcido da sexualidade. É o modelo da homossexualidade, é o modelo de que fazer sexo antes do casamento é normal, o modelo de que uma vida de pureza sexual é algo que está totalmente fora de moda, que isso daí, na verdade, é um autoritarismo, isso daí, na verdade, pode até trazer prejuízos à própria saúde humana e mental, que isso é balela, isso aí é falsa ciência e falsa filosofia, mas é o que a mídia tem ensinado. E muitos têm caído nesta conversa e têm dito, olha, realmente, olha ali. Porque muita gente se engana. As pessoas pensam que a nossa preocupação com relação à TV, às novelas, à internet, à grande mídia, ou até mesmo o rádio, é dizer o seguinte, nós não podemos assistir isso daí, porque se a gente assistir, nós vamos necessariamente praticar. Não, não é nada disso. O crente, ele na verdade, ele não contempla a imundícia e se satisfaz de ficar contemplando a imundícia. Primeiro que o cristão ele não vê essas coisas. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele não tem tempo para ficar gastando em observar coisas que vão de encontro à palavra de Deus. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, o nosso grande protesto é de que a grande mídia, quando ela coloca ou oferece um modelo alternativo para a sociedade, ela na verdade ela quer mostrar que aquilo dali é algo supernatural, é algo super conveniente. E se as pessoas vão reproduzir aquilo ou não, é uma questão outra. Mas o fato é que
a mídia ela quer passar para a juventude, para a sociedade, de que uma mulher que ela trai o seu marido é uma coisa natural, né? Um jovem que faz sexo antes do casamento é algo super legal, é algo super praticável, é algo até recomendável, né? Um casal de homossexuais adotarem uma criança e aquela família ser uma maravilha, não ter problemas, aquilo dali é a realidade. Ou seja, por trás está uma mensagem de que as famílias tradicionais, patriarcais, né, heterossexuais, são famílias muito problemáticas, que esse modelo não serve. O verdadeiro modelo é o modelo da homossexualidade, da família feliz, que está ali com aquela criança e está tudo bem, é uma maravilha. Então, ou seja, o grande problema é a mensagem que passa. Ou seja, passa uma mensagem para a sociedade que aquilo é normal, é recomendável e é sugerível para as pessoas praticar aquilo dali. Então, existe, na verdade, um apelo muito grande. Agora, o jovem cristão, o adolescente, ele, apesar da sua pouca idade, ele não vai se deixar levar por isso. Ele não vai se deixar levar por isso. Pelos conselhos dos amigos, pelos conselhos da grande mídia, da internet. Por quê? Porque ele tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ele tem a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. Ele não vai se deixar levar por este tipo de sugestão que o mundo oferece. O cristão, ele tem uma moral forte, uma moral firme, com firmes fundamentos. Ele tem uma moral robusta, o cristão. E o cristão que ele obedece à palavra de Deus no âmbito da moralidade, ele vai ser feliz, não é? Você que é professor da escola dominical, passe ao seu aluno que obedecer à lei de Deus não é algo que a gente faz de forma sacrificante, contra a nossa vontade, a pulso, não. Nós cumprimos a lei de Deus com alegria, nós cumprimos a lei de Deus com prazer, porque nós, depois do novo nascimento, sentimos prazer em obedecer a Deus. Não é fácil, isso é verdade, mas o Espírito de Deus que está em nós, que nós somos templo e morada do Espírito Santo, ele nos faz sentir prazer em obedecer à lei de Deus. E aquele que entra pelo caminho da obediência, lá na frente, ele só tem o que agradecer, o que se alegrar. Então, existe uma grande distorção do sistema de comunicação, em todos os sistemas de comunicação, TV, internet e assim por diante, onde oferece material pornográfico, oferece falsos modelos e o cristão, ele na verdade, ele tem um verdadeiro modelo, que é o modelo bíblico da palavra de Deus. Então, o que diz as Escrituras sobre a questão da sexualidade? Nós sabemos que sexualidade é um traço humano natural, biológico, psicológico, que Deus deu ao homem. Isso não foi adquirido antes do pecado. Ou melhor, isso não foi adquirido como consequência do pecado, mas isso já existe no homem antes mesmo do pecado, né? É o que eu quero dizer, que a sexualidade constitui o ser humano, faz parte do ser humano, né? Está na constituição do ser humano, porque Deus assim o criou desta forma. E isso antes mesmo da queda de Adão, lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3. Nós podemos ler, por exemplo, em Gênesis capítulo 2 e o versículo 24, que a palavra de Deus mostra claramente que antes mesmo da queda, quando Deus criou o homem, dotou o homem desta característica que é a sexualidade. Está aqui na Bíblia, veja, Gênesis capítulo 2 e o versículo 24, ele diz o seguinte: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Serão ambos uma só carne. Ou seja, quando Deus criou o homem, ele dotou o homem. Quando eu digo homem, me refiro ao macho e à fêmea. Ou seja, Deus dotou o ser humano desta característica, que é a sexualidade. E o homem deve, na verdade, utilizar aquilo que Deus lhe dotou, ou seja, aproveitar essa bênção que é a sexualidade agora dentro dos parâmetros do modelo bíblico. Perceba que a Bíblia aqui diz que deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher,
e serão ambos uma só carne. Serão ambos uma só carne. Ou seja, a sexualidade faz parte do ser humano. Agora, a prática sexual, não é, ela só deve acontecer dentro do matrimônio, dentro do casamento. Porque é neste contexto que a Bíblia nos revela que o ideal do sexo é para acontecer. Ou seja, dentro da relação, do casamento, do matrimônio, não antes e nem fora, extraconjugal, nem antes do casamento. Antes do casamento, a Bíblia fala que é fornicação. E fora do casamento, ou seja, extraconjugal, é o que a Bíblia fala e chama de adultério, que Jesus tanto advertiu contra o perigo do adultério. Então, a Bíblia mostra claramente que Deus disse ao homem: crescei e multiplicai. Ou seja, Deus deu ao homem este traço característico da sexualidade. Está aqui em Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 28, a palavra de Deus mostra isso de forma muito clara, quando diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Está aqui: Deus os abençoou e lhe disse: frutificai. Ou seja, o homem com a bênção de Deus, a família na bênção de Deus, é algo maravilhoso, algo ideal. Deus abençoou aquela que é, digamos assim, a coroa da criação, o ser humano, e disse: crescei e multiplicai-vos, frutificai e enchei a terra. Ou seja, a sexualidade, ela existe, mas existe dentro dos parâmetros bíblicos. Digamos assim, o ato sexual, que reflete a sexualidade, deve acontecer dentro do matrimônio, não antes do matrimônio, nem extraconjugalmente, ou seja, fora do casamento, o adultério. Não podemos abrir mão da palavra de Deus e das regras bíblicas que mostram claramente que isto é pecado. Então, vemos aqui que a Bíblia revela isso claramente. Quando o escritor bíblico narra que Adão conheceu a sua mulher e que ela concebeu, está dizendo que eles tiveram intimidade sexual. Intimidade sexual está em Gênesis capítulo 4, versículo 1, quando diz que Adão conheceu Eva e esta concebeu, nasceu Caim e Abel. Então, a Bíblia está, na verdade, dizendo que esse conhecimento é um conhecimento íntimo, sexual. Agora, percebam que o modelo bíblico é o ato, o ato do sexo dentro do casamento. A Bíblia não condena os impulsos sexuais, não condena os impulsos sexuais, mas as Escrituras ensinam sobre o sexo, dizendo que o sexo é criação divina. O sexo é criação divina. Deus dotou o homem desse traço que é a sexualidade. O sexo deve ser apreciado somente no contexto do casamento. Existem muitos textos bíblicos que nós poderíamos ler aqui. Por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Também nós poderíamos ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 3 a 5. Nós também poderíamos ler em Colossenses capítulo 3, versículo de 5 a 6. E também um versículo muito conhecido, que é o versículo de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, que fala sobre os desejos da mocidade. Os desejos da mocidade. Então, nós vemos que a Bíblia fala da sexualidade, mas nós devemos ter o cuidado com os desejos da mocidade, os prazeres da carne. Temos que ter cuidado, Temos que pedir a Deus o dom, o fruto do Espírito, caracterizado também pela temperança. A temperança que nos dá o autocontrole para, no momento certo, aproveitar e dar vazão aos nossos desejos e vontades. Não é verdade? Então a Bíblia, a palavra de Deus, diz também, fala sobre a forma errada como as pessoas têm praticado a questão do sexo, ou seja, deturpações. A lição diz aqui que Deus advertiu o seu povo sobre um dos grandes ou graves problemas
dos cananitas. Os cananitas, aqueles povos que habitavam aquela terra que Josué levou o povo de Israel para conquistar, que Deus tinha dado em herança a Abraão e a sua descendência lá atrás. A lição diz aqui, este problema era justamente a perversão sexual, né, que fazia parte da própria forma de ser daquele povo cananeu, e que não é diferente hoje, na sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo. Pois eles, os cananeus, perverteram a prática sexual registrada em Levítico, capítulo 18, versículo de 1 a 20, versículo 22 e 27. É bom ler esse texto, né? Porque ele é válido ainda hoje, né? Jesus Cristo não aboliu isso aqui, não. Aquilo que está escrito aqui em Levítico, capítulo 18, versículo 1 a 20, versículo 22 e 27, são questões... é a lei de Deus, né, chamada também a lei de Moisés, mas são essencialmente leis de caráter moral e que não foram de forma alguma revogadas por Jesus Cristo no Novo Testamento. E ele fala das uniões abomináveis diante de Deus, que havia condenação rígida no Antigo Testamento, inclusive com a pena de morte. E foi por conta da prática desse tipo de atos sexuais que Deus expulsou os cananeus daquela terra. Não apenas por causa disso, mas também por causa disso. Ou seja, por causa dessas práticas sexuais pervertidas que contrariam a vontade de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos mostra muito claramente que o sexo, apesar de ser uma bênção dada por Deus, deve ser praticada dentro do matrimônio. E a virgindade, né? A virgindade é algo que a Bíblia exalta, enaltece. É algo louvável. O jovem cristão, ele deve pedir a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus, para conservar, né, a sua virgindade até o dia do seu casamento e continuar sendo fiel à sua esposa, né? E de igual forma a esposa ao seu marido, até que a morte os separe. Este é o ideal bíblico, né? Se acontecer de o homem contrariar o ideal bíblico, porque o pecado, pela palavra de Deus, o pecado não é regra, o pecado é exceção, a Bíblia diz, olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes o advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, existe uma saída se pecar. Agora, as consequências do pecado, daquele que, digamos assim, avança ao sinal, daquele que entra pelo caminho do descontrole sexual e começa a dar vazão aos seus desejos, é um preço muito alto. Então, mesmo pedindo perdão a Deus e Deus perdoando, muitas vezes as consequências são muito drásticas, as consequências são amargas e o melhor caminho é o caminho da obediência. O melhor caminho é esperar o momento certo, a hora certa e a pessoa certa, que com certeza Deus ele vai honrar esta relação. No Antigo Testamento, a consequência era imediata. A palavra de Deus fala que em Deuteronômio, capítulo de número 22, nós já estamos concluindo aqui esta reflexão, Deuteronômio capítulo 22, a Bíblia fala um pouco sobre diversas penalidades para diversos pecados cometidos para com mulheres. E a Bíblia, neste capítulo, fala sobre diversos pecados, entre eles o pecado do falso testemunho, da calúnia. Quando a Bíblia diz aqui no versículo de número 13, eu vou ler o texto, é muito interessante, como era a forma de pensar dos judeus, diz assim: quando um homem tomar mulher e entrando a ela a aborrecer, e lhe imputar coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Ou seja, a Bíblia, uma pausa aqui, a Bíblia está falando do homem que se aborrecer contra a sua mulher e começar a divulgar má fama dela, né? Dizendo que não a encontrou virgem no momento da
das núpcias, né? Na noite de núpcias, e no momento que ele foi a conhecer de forma sexual, percebeu que ela não era mais virgem e começa a divulgar uma má fama desta mulher. A Bíblia está retratando justamente isso, o homem que divulga má fama da mulher, dizendo que não a encontrou virgem. Muito bem, aí o versículo 15 continua. Então o pai da moça e a sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão para fora aos anciãos da cidade à porta. A porta era um lugar que havia muitos julgamentos, juízos e análises de toda a qualidade no contexto dos judeus. E o pai da moça, versículo 16, e o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem tua filha, porém eis aqui os sinais das virgindades de minha filha, e estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o condenarão com 100 siclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ele será por mulher, e em todos os seus dias não a poderá despedir. Ou seja, a Bíblia usa muito bem aqui a expressão sinais da virgindade, que era justamente, segundo alguns teólogos especialistas aqui no Antigo Testamento, acreditam que pode ser que esses sinais da virgindade se refiram justamente aos lençóis manchados do sangue da virgindade da mulher, né, que perdeu a sua virgindade, e aqueles lençóis ali, depois da noite de núpcias, eram entregues aos seus pais para ficar ali como, digamos assim, uma prova de que ela era de fato virgem. Ou seja, veja quanto a virgindade era algo que era cuidada, zelada no Antigo Testamento. E se caso, digamos assim, a acusação do homem prevalecesse, se mostrasse como sendo verídica, a mulher seria apedrejada e morta, porque desonrou o nome do seu pai e trouxe escândalo para dentro de Israel. Ela seria apedrejada e morta. E, no caso da acusação ser uma falsa acusação, o homem ele sofreria graves penalidades, né? A Bíblia mostra aqui que ele pagaria 100 ciclos de prata pela calúnia, que seriam dados ao pai da moça. Está escrito no versículo 18: os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e ele tomaria a jovem como sua mulher, de fato, sem poder jamais se separar dela, né? Sem poder jamais se separar dela. Ou seja, a Bíblia mostra claramente como a virgindade naquela época era levada a sério. Ou seja, é o ideal de Deus, é o melhor de Deus, é o melhor caminho, digamos assim, a se tomar. A Bíblia fala que o propósito de Deus para o sexo é um propósito tríplice. Primeiro, tem o propósito da reprodução. Segundo, da unidade. E terceiro, da recreação. Mas, irmão Leandro, alguém pode perguntar, mas irmão Leandro, recreação também? Sim, recreação. Porque alguém pensa que você ser um cristão quer dizer que você não pode realmente, dentro dos parâmetros do casamento, você não pode aproveitar, digamos assim, o sexo como também um momento de prazer. Não, a Bíblia não proíbe. Agora, dentro do casamento, não antes do casamento e não extra-casamento, né, que seria o adultério. Mas dentro do casamento, está tudo certo, não tem nenhum problema. Ou seja, quando se faz tudo, quando o sexo é feito dentro do casamento com o mútuo consentimento, é um momento de prazer e que Deus deu a bênção do prazer, né? O prazer sexual foi dado por Deus. Agora, o homem que deturpa, que cria fantasias e modelos que ferem a palavra de Deus. Mas o prazer sexual dentro do casamento é algo maravilhoso que foi um presente de Deus. E o jovem tem que saber
que até esse momento ele deve aguardar em oração e santificação, sabendo esperar o tempo certo para ele viver esta vida de forma agradável a Deus e que não traga escândalos ao nome de Cristo, à sua igreja e à sua família. Muito bem, meus irmãos, essa é uma palavra simples, objetiva, que visa, digamos assim, cooperar com os professores da Escola Bíblica Dominical, esclarecendo esses pontos, né? Falar de sexualidade, vale aqui fazer uma observação para nós concluirmos, não é dar aula de sexologia, né? Não, até porque o sexo é algo que está tão entranhado na sociedade que não é novidade, não é algo que a pessoa, aqui a faixa etária, né, nossa faixa etária de 15 a 17 anos, que o professor vai ensinar ao aluno o que é o sexo, né? Todo mundo sabe o que é e, obviamente, quem tem 15 a 17 anos sabe o que é sexo, né? A questão é que o professor ele deve mostrar os princípios bíblicos de Deus, que Deus revelou na sua palavra, para que o jovem ele saiba, na verdade, qual é o tempo certo para ele praticar o sexo, né? Agora, saber o que é o sexo, o que se faz na hora do sexo, isso daí não se precisa dizer. Isso aí nós sabemos que os jovens e adolescentes são inteligentes, né? Isso aí nós aprendemos de forma até comum na nossa própria vida, na escola e etc., dentro da família. Então, o professor de Escola Bíblica Dominical ele deve, na verdade, oferecer os princípios de Deus para o melhor procedimento nas questões da sexualidade. Então, que Deus em Cristo possa nos abençoar e possa nos guardar e que os nossos jovens da Escola Bíblica Dominical, os adolescentes, possam, através dessa aula da Escola Bíblica Dominical, ver o momento para repensar como está as suas vidas neste quesito da sexualidade. Fica muito claro também que o professor da Escola Dominical deve também oferecer ao aluno da Escola Dominical o fato de que a Bíblia também, para aquele que pecou e que se desviou, né, por um descuido espiritual e cometeu algum tipo de pecado sexual, que ele saiba que Deus ele está pronto para lhe perdoar e que ele pode começar a fazer corretamente, porque o Espírito Santo vai lhe ajudar para que ele possa chegar até o céu, que ele possa atingir cada vez mais a perfeição cristã, a santidade. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.